Paz do Senhor, povo de Deus, pastor Rafael Santana aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida aí, você que tem nos acompanhado aí pelo nosso canal no YouTube, amém, que você possa ser impactado por essa palavra, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, amém, e se inscreva em nosso canal. Mais uma vez, escritos, amém, de pregar a palavra, de cultuar a Deus em nossos lares. Então eu queria deixar uma palavra para você nessa terça-feira, amém? Para o seu coração, para que você possa meditar nela, para que você possa orar em cima dela, porque eu creio que assim como Deus me trouxe revelações em cima desta palavra esta manhã, Deus trará revelações para a sua vida. O texto que eu quero ler com você está lá no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 6, apenas o versículo de número 27. Daniel, capítulo 6, verso 27 diz assim: Ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele salva, ele livra e ainda faz sinais. Vou repetir para que você possa gravar. Ele salva, ele livra e ainda faz sinais. Este é o Deus que nós servimos. O Deus de Daniel é o meu Deus, é o teu Deus. O Deus que salva, o Deus que livra e ainda opera sinais. Que palavra abençoada, que versículo tremendo. Quando a gente lê este versículo, a gente pode já começar a aumentar a nossa fé e crer que o nosso Deus tem poder para todas as coisas. A Bíblia diz que Daniel, como todos bem sabem, foi levado cativo para a Babilônia, para ali passar por um tempo de cativeiro, de exílio. Porém, a Bíblia diz que Daniel, ao não se mudar de posicionamento, ao se preservar com a sua identidade espiritual, identidade de servo do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor fez com que Daniel se destacasse. Daniel naquele cativeiro, Daniel naquele exílio, junto com seus amigos, a Bíblia vai dizer que Daniel se posicionou. Então, irmãos, devemos nos posicionar, independente do cativeiro, do isolamento, do distanciamento, independente da situação que estamos vivendo, não mude o seu posicionamento. Continue sendo crente, continua sendo fiel, continua sendo servo do Senhor, porque é o nosso posicionamento que vai fazer Deus agir em favor das nossas vidas. A Bíblia diz que Daniel se posicionou, e ao ele se posicionar, não aceitando se contaminar com os manjares daquela província, com a comida daquele reino. A Bíblia diz que Daniel começou a se destacar. Deus vai fazer os teus se destacar nesta pandemia, mas aqueles que mantiverem o posicionamento. A igreja não pode se corromper, a igreja não pode se calar, a igreja não pode se abster de pregar a palavra, de louvar o nome do Senhor, porque a igreja não é templo, a igreja sou eu, a igreja é você. Então eu estou falando com você que é a igreja do Senhor, não mude o teu posicionamento, não deixe essa crise, essa pandemia, esse distanciamento, esse isolamento mudar você de posicionamento. O que você era dentro do templo, continua sendo a tua casa. O que você era na frente do teu pastor, continue aí dentro da tua casa, porque Deus está dizendo para nós aqui que Daniel era o mesmo quando estava em Israel e é o mesmo agora que estava na Babilônia, ou seja, o mesmo Deus que conhecia Daniel no templo é o mesmo Deus que estava vendo Daniel no cativeiro. Então mantenha o seu posicionamento. Logo mais, se for hoje dia de culto, que você possa dobrar o teu joelho na tua casa, reunir a tua família, louvar, engrandecer, porque a igreja não pode mudar de posicionamento, porque é quando a igreja se posiciona que Deus começa a trabalhar em favor da igreja. Daniel, ao não se posicionar, ao não mudar de posicionamento, a manter um posicionamento de cristão, de servo do Senhor, a Bíblia diz que Deus começou a mover corações de pessoas para o beneficiar. A Bíblia diz que Daniel começou a se destacar perante aqueles outros que estavam no mesmo cativeiro. É lindo que tinha mais gente com Daniel no cativeiro.
Por que não a gente não imaginar que tinha ali com Daniel pessoas que louvavam com Daniel, pregavam com Daniel, cantavam com Daniel, mas por causa do cativeiro mudaram o posicionamento. E o que aconteceu? Quem mudou o posicionamento por causa do cativeiro ficou ainda cativo, ficou ainda na situação de humilhação. Mas Daniel, junto com os seus amigos, ao manter o posicionamento de servo do Senhor, ao manter o posicionamento de fidelidade, a Bíblia diz que Daniel começou a conseguir lugares de honra. Então eu quero crer que para a igreja que se posicionar perante o cativeiro não é para morte, é para exaltação. Talvez baixar o decreto para fechar as igrejas, baixar o decreto para impedir os cultos, e quem sabe por detrás disso tudo não é um plano no mundo espiritual, um plano do maligno dizendo assim: vou acabar com a igreja, vou humilhar a igreja, vou matar a igreja. Talvez foi isso que quando levaram o povo de Israel cativo, eles tinham em mente: vou acabar com o povo de Deus, vou matar a igreja do Senhor. Porém, a Bíblia diz que Daniel naquele cativeiro manteve um posicionamento, e que aquilo que para o inimigo era para morte, foi para exaltação. Eu quero profetizar para você que me ouve, eu quero profetizar para você que está me assistindo, aonde chegar esta palavra, receba isso da parte do Senhor. Esse cativeiro não é para a tua morte, é para a tua exaltação. Tem exaltação de Deus nesse cativeiro. Tem exaltação de Deus para a tua casa nesse cativeiro. Tem exaltação de Deus no teu trabalho nesse cativeiro. Tem exaltação de Deus para a igreja neste cativeiro. Meu irmão, eu estou confiante, crendo, meu irmão, que aqueles que estão achando que é o fim da igreja vão ficar surpreendidos com a exaltação da igreja, porque todas as vezes que Deus queria levar exaltação para o teu povo, Deus primeiro fazia o teu povo passar por cativeiros. Então cativeiro na vida do crente não é para morte, não é para vergonha, não é para humilhação. Levanta essa cabeça, olha para o céu, porque é do céu que vem o teu socorro. Faça como Daniel, se posiciona. Então você vai poder declarar que o teu Deus salva, o teu Deus livra e ainda faz sinais. Daniel começou a se destacar, ele começou a ganhar lugares de exaltação no reino. Daniel começou a ser cabeça e não mais cauda, porque aquele que se posiciona, Deus começa a exaltar. Porém, a exaltação de Daniel começou a incomodar. Eu acredito que tem muita gente incomodada com o crescimento da igreja. Eu acredito que as forças das trevas não estão felizes com o crescimento da igreja, porque nunca se ouve, meu irmão, em outros tempos, em outras épocas, o avivamento que está acontecendo na nossa nação. Meu irmão, nós temos visto a igreja brasileira ser avivada nos últimos dias. Há manifestações tremendas do Espírito Santo, e o mundo das trevas não está contente, as trevas não estão felizes, porque, meu irmão, eu acredito que no ritmo que a igreja está no Brasil, logo, logo, esta nação será inteira, 100% do Senhor, do Jesus. Por isso, meu irmão, há lutas, há guerras políticas, há guerras espirituais entre o mundo das trevas contra o mundo da luz. Já temos, para a glória do Senhor, um homem temente a Deus no cargo mais alto. Nosso presidente da República é um homem temente a Deus. Você acha que o quê? Outra hora esse país era governado por homens tementes à maçonaria, por homens tementes a bruxos, por homens tementes à idolatria, por homens tementes a deuses ocultos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos um presidente a qual é temente ao Senhor, aonde ele mesmo fala: Deus acima de tudo, ou seja, Deus acima de todos. Ele está reconhecendo o nosso Deus. É a primeira vez na nação brasileira que nós temos um homem que ele está se posicionando e está reconhecendo que Deus pode, que Deus está acima de tudo. E por isso, meu irmão, há uma guerra política, há muitas das vezes manifestações ocultas, e nós, como igreja do Senhor, estamos, meu irmão, no meio do alvo, no meio do tiroteio. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: independente da perseguição, independente da provação, se posicione, porque Deus está dizendo: se você se posicionar, eu vou te exaltar. Daniel, mesmo já sendo exaltado, Deus sendo com ele, a perseguição só aumentou. Eu queria dizer para você que talvez isso vai acabar, vai melhorar. Não, isso é o começo das dores. Coisas piores estão por vir, está na palavra de Deus. Coisas piores estão para acontecer, mas mesmo acontecendo coisas piores do que estão acontecendo nos dias atuais, devemos nos posicionar. A Bíblia diz que pegaram
príncipes que governavam junto com Daniel, para tentar derrubar Daniel, para tentar arrumar uma acusação contra Daniel, porque Daniel era um homem, meu irmão, inviolável, era um homem que tinha um caráter, um homem que tinha, meu irmão, uma conduta que não deixava margem, não deixava rastro, um homem de bom testemunho. Então eles, querendo pegar Daniel, eles conduziram o rei, eles orientaram o rei, fizeram a cabeça do rei para baixar um decreto. Que decreto esse? Que nos próximos 30 dias ninguém poderia adorar a nenhum Deus. Ninguém poderia prestar culto. Foi baixado um decreto impedindo o culto, impedindo a adoração. Meu irmão, será que nós não estamos vivendo o mesmo decreto nos dias atuais? Será que nós estamos vivendo as mesmas situações em cenários diferentes, mas o mesmo propósito? Impedir o culto. Meu irmão, e a própria Constituição brasileira diz que o culto é inviolável. Mas o problema é que estão conseguindo violar o culto, que é inviolável, porque a igreja não tem se posicionado, a igreja tem se acovardado. A igreja, meu irmão, tem medo, muitas das vezes, de usar o poder da oração, de se posicionar com fé. A Bíblia diz que baixaram o decreto. Daniel ficou sabendo do decreto, mas mesmo Daniel sabendo o decreto, da condenação, da penalidade do decreto, porque falaram que aquele que quebrasse o decreto ia ser jogado nas covas dos leões, ou seja, já tinha leões preparados, já tinha leões famintos, já tinha cova reservada, mas mesmo Daniel, sabendo que tinha leão preparado, sabendo que tinha cova armada, sabendo que tinha artimanhas preparadas, tinha planos arquitetônicos, Daniel, a Bíblia diz que foi para dentro da tua casa. Oh, glória a Deus. Meu irmão, vocês estão impedindo a manifestação do culto em público. Daniel falou, eu vou para dentro da minha casa, vou para a minha intimidade. E dentro da casa, a Bíblia diz que Daniel fez o que era acostumado a fazer 3 vezes por dia. O que Daniel fazia? Prestava culto de oração ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel se prostrou. A Bíblia diz que Daniel foi cultuar, Daniel foi falar com Deus. Ou seja, estão impedindo o culto no templo, mas não podem impedir o culto dentro da tua casa. Então cultue a Deus na tua casa com a tua família. Glorifica a Deus na tua casa com a tua família. Meu irmão, porque Daniel me ensina, se eu tenho restrição de cultuar no templo, eu tenho, meu irmão, liberdade para cultuar dentro da minha casa. A tua casa é inviolável, a tua casa é casa de oração. Então, meu irmão, cultua a Deus na tua casa, não deixa a frieza, não deixa o comodismo. A mesma fé que você tem no templo quando me ouve pregar, a mesma fé que você tem no templo quando o ministério de louvor está louvado, a mesma fé que você tem no templo ao ouvir o glória de quem está na direita, o aleluia de quem está na esquerda e sentir a presença de Deus. Eu profetizo que hoje, aonde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, numa casa, seja casa nobre, ou seja casa simples, seja casa de chão batido, ou casas muito luxuosas, Deus se fará presente no teu culto. Oh, glória a Deus. Vamos cultuar a Deus em nossos lares, vamos glorificar Deus dentro da nossa casa, porque o templo está fechado, mas a nossa casa permanece aberta para o Senhor. Se você puder declarar, declara. Se você puder confirmar esta palavra, confirme. A minha casa está aberta para cultuar ao Senhor. Oh, aleluia. A minha casa vai cultuar ao Senhor Jesus. Que vai chorar, a minha casa vai ter culto ao Senhor Jesus. Porque, meu irmão, fecharam o templo, proibiram o culto no templo, mas na minha casa não está impedido eu de cultuar ao Senhor. Daniel foi para casa, foi cultuar, foi orar, foi adorar. Porém, ele ainda incomodou os teus adversários. Meu irmão, por isso vão ficar quebrando a cabeça, porque se acham que impedindo o culto na igreja vai fazer a igreja perder, a igreja diminuir. Eles estão enganados, porque a igreja sou eu, a igreja é você, e quem é a igreja do Senhor cultua a Deus em qualquer lugar. A Bíblia diz que viram Daniel orando, e o que fizeram? Foram logo contar para o rei, foram logo denunciar. Daniel agora tem que fazer com que, o rei tem que fazer com que o decreto vale para Daniel. Por mais que o rei fique indignado, porque o rei sabia que tinha algo de Deus na vida de Daniel, o rei então tem que enviar Daniel para a cova dos leões, porque decretos não podem ser quebrados.
Pastor, o senhor está a favor deste decreto? Eu não sou a favor deste decreto. Eu não sou a favor de igreja estar fechada para culto e a academia estar aberta para pessoas cuidar do corpo. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor de igreja estar fechada para culto e bares estar abertos para pessoas manterem o seu vício. Eu não sou a favor de igreja estar fechada para cultuar a Deus e festas clandestinas estar acontecendo, mas eu, como homem obediente a Deus e submissa às autoridades constituídas por Deus, eu tenho que obedecer. Eu tenho que, meu irmão, não é concordar, mas eu tenho que aceitar. Daniel agora não retruca, Daniel não rebate, Daniel não afronta, não quebra decreto, igreja. Não vamos quebrar decreto. Cumpra o teu papel, seja obediente, porque se você não pode obedecer os decretos que você vê, como é que você vai obedecer os decretos de Deus que você não vê? Temos que ser obedientes, tudo tem que ser na obediência. A Bíblia diz que Daniel não quebrou decreto, a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e falou, se é para a cova, eu estou preparado. Mas mal sabia que aqueles que estavam por trás do decreto e achavam que era para a morte, mal sabia eles que era para exaltação. A Bíblia diz que Daniel é jogado dentro da cova dos leões, leões famintos, cova preparada. Você já pode imaginar, do lado de fora, pessoas contando nos dedos, os minutos, segundos, a qual ia haver o grito de desespero de Daniel, o grito de dor de Daniel, o grito de sofrimento. Porém, Daniel é jogado na cova dos leões e não sai nenhum barulho de lá. Oh, glória a Deus! Daniel é jogado na cova dos leões e quem estava esperando o grito do socorro não escuta. Quem estava esperando o gemido de dor não ouve. Quem estava esperando, meu irmão, o sufoco de vida de Daniel não vê. Porque aquele que serve ao Senhor, ele não vai gritar de desespero. Eu estou profetizando, meu irmão, ainda que você entre na cova dos leões, Deus está dizendo, eu estarei contigo. Daniel entra na cova dos leões, o que acontece? A Bíblia diz que os leões os rodeiam, mas não toca nele. Meu irmão, parece que eu vejo dentro da cova o leão com água na boca para morder Daniel, o outro leão rugindo para atacar Daniel, mas quando eles vão se aproximar, eles não conseguem tocar em Daniel, porque Daniel servia um Deus vivo, um Deus que salva, um Deus que livra e um Deus que faz sinais e maravilhas na terra dos viventes. Eu quero crer, meu irmão, ainda que estamos dentro de cova de leões, ainda que estamos passando por dias de insegurança, ainda que estamos enfrentando os nossos medos particulares, ainda que estamos enfrentando aflições, o mesmo Deus que livrou Daniel, que salvou Daniel e que fez sinais na vida de Daniel, será o mesmo, meu irmão. A boca do leão não vai te tocar, a boca do leão não vai tocar a tua casa, a boca do leão não vai tocar nas tuas finanças, a boca do leão não vai tocar na tua saúde, meu irmão. Talvez na boca do leão tem doença, talvez na boca do leão tem contaminação, talvez na boca do leão tem miséria, na boca do leão tem divórcio, na boca do leão tem enfermidade, na boca do leão tem falência, mas na mão do meu Deus tem cura, na boca do meu Deus tem salvação, na boca do meu Deus tem livramento. Eu estou dizendo para você, não importa o que está saindo da boca do leão, fica o que sai da boca de Deus. Não dá ouvido porque o leão está falando, não dá importância porque está saindo da boca do leão, fica no que Deus falou para você. Se Deus falou que Ele está contigo, Ele está contigo. Se Deus falou que Ele vai te salvar, Ele vai te salvar. Se Deus falou que Ele vai livrar, Ele vai livrar. Se Deus falou que vai ter sinais, vai ter sinais. Eu quero profetizar que boca de leão não vai tocar no rebanho do Senhor, a boca do leão não vai tocar no nosso rebanho, a boca do leão não vai tocar na minha vida, a boca do leão não vai tocar no meu casamento, a boca do leão não vai tocar nos meus filhos, a boca do leão não vai tocar na minha família, a boca do leão não vai tocar nas minhas finanças, a boca do leão não vai tocar no meu ministério, a boca do leão não vai tocar na minha chamada, a boca do leão não vai tocar, porque o leão pode abrir a boca, ele pode rugir, ele pode gritar, mas a boca do leão não vai surgir efeito. Sabe por quê? Daniel, ele sabia em quem ele confiava. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor. Fica confiante no Senhor.
O leão tá doido para abrir a boca e abocanhar os teus. Mas Deus está dizendo, eu sou o mesmo de ontem, hoje e serei eternamente. Ele salva. Assim como ele salvou Daniel daquela cova dos leões, eu profetizo, Deus vai te salvar nessa pandemia. Oh, aleluia! Parai, Kadai, sou. Assim como Deus salvou Daniel no meio daquela cova, Deus vai te salvar no meio desta crise. A tua casa será salva, tuas finanças serão salvas para a glória do nome do Senhor. Ele salva, ele livra. Receba livramento de Deus aonde você está me vindo, assistindo, me ouvindo. Eu não sei se você vai me ver pela televisão, pela Smart TV, pela internet, pelo computador, pelo celular. Aonde você me ouvir, receba o livramento de Deus agora. Se tem alguém internado na tua casa, faça essa mensagem chegar, porque aonde essa mensagem chegar, o livramento de Deus chega. Tem livramento de Deus para o teu emprego, tem livramento de Deus para o teu comércio, tem livramento de Deus para a igreja do Senhor. Ele salva, ele livra e ainda faz sinais e maravilhas. Eu queria declarar que tem sinais e maravilhas para ser realizado na tua vida. O que os teus olhos não viu, o que o teu ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração, se prepara. É o que Deus vai fazer por mim e por você nesses dias. Porque esta cova não é para a morte. Essa cova é para exaltação. Que Deus possa te abençoar. Que a salvação do Senhor entre na tua casa. Que o livramento do Senhor se estende ao seu redor. Assim como Jó tinha uma cerca ao redor de tudo que ele tinha, que possuía. Que Deus cerque os teus bens. Que Deus cerque os teus negócios. Que Deus cerque a tua casa, a tua fazenda. Que Deus cerque a tua família. E que os sinais, maravilhas e prodígios aconteça na tua vida. Que Deus lhe abençoe, que esta palavra da parte do meu Deus possa ir de encontro à tua necessidade. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, dê seu like, se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe e até que nos encontremos de novo, que Ele te guarde debaixo das tuas poderosas mãos. Porque eu declaro e você confirma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não esquece. #, na minha casa tem culto. Deus abençoe. Graças e paz.